Ela disse: Gertrudes, qual é a resposta? E ela, antes de morrer, fez o seguinte questionamento: qual é a pergunta? Hoje a Nambiquara é com o escritor gaúcho Roberto Medina, que fugiu do eixo Rio-São Paulo, Porto Alegre, enfim, as grandes cidades, e veio lançar o seu livro em Foz. Como que foi o processo de criação de Pedrarias, que eu soube que demorou muito tempo? Nossa, Maria, assim, ó. Esse processo de criação, ele é, primeiro, como qualquer texto poético, ele nasce com uma emoção. Eu sei que tem outros colegas que eles têm outro processo. O meu, eu parto sempre de um projeto. Então, eu tinha um projeto, eu tinha uma linha, e eu vou te dizer assim, eu acredito que eu tenha produzido em torno de 200, 300 textos poéticos para eu compor este livro que, no final, eu editei 35 poemas. Então, eu gosto muito de um conselho do Mário Quintana que diz assim, ó, escreva muito, publique pouco. Então, na verdade, a poesia é todo um encantamento, não é? Eu posso te falar, por exemplo, a respeito de Foz. Há grandes escritores e escritoras aqui. Inclusive, muitos destes textos que estão no livro Pedrarias são textos cuja visão avaliativa passou sob o olhar de várias outras pessoas daqui, inclusive. Todo escritor, para mim, ele tem que ser um grande leitor. E, principalmente, assim, a gente tentar fazer aquilo que Hamlet, não é, na obra do Shakespeare, faz, que é a autoescuta. Não é? E isso nos dá direito à dúvida. E quando a gente escreve, como dizia Flaubert, le mot juste, né? Será que eu estou com a palavra certa, com a palavra exata? Para mim, Mari, por exemplo, que nem a ideia de Pedrarias, é o princípio mínimo de um fazer poético. Todo bom poema, ele não pode ser resumido. Isto é um critério avaliativo meu. Se eu retirar tal palavra, o texto se desmonta. Então, é um critério avaliativo. E Pedrarias, eu vou te dizer, tem muita pedra para mandar. E, Medina, você sempre escreveu contos, crônicas, muitos textos de teatro. E como que você decidiu o seu primeiro livro ser de poesias? É assim, na verdade, a poesia, isso é uma questão de psicanálise, tá, Maria? Tua pergunta é muito apropriada. Em psicanálise, todo grande medo que a gente tem, tu só consegues dar a dimensão dele quando tu enfrentas. E a poesia eu sempre tive medo. É óbvio, como escritor, eu sempre trabalhei com a metáfora. Mas a poesia é uma necessidade hoje na contemporaneidade. Nós precisamos da poesia, assim como nós precisamos do ato da filosofia em termos de reflexão. E, na verdade, a poesia é algo que tem que soar com uma juventude eterna. Tanto é que nós continuamos lendo a Ilíada, a Odisseia de Homero, nós continuamos lendo a La Divina Commedia, do Dante Alighieri. Por quê? São textos poéticos que trazem um frescor daquele tempo para o nosso tempo e nós nos identificamos. O grande drama nosso é procurar assim, qual é o destino do homem? Que significado tem tudo isso? Será que nós somos respostas ou perguntas? E uma das maneiras de procurar essas questões é através da poesia. Que são as pedrarias? Na verdade, Pedrarias, Mari, eu tenho uma provocação em 3 camadas de sentidos. Primeiro, Pedrarias é um diálogo com Pedro. Então, esse Pedro eu posso encará-lo de 2 formas. O Pedro bíblico e o Pedro no sentido primeiro da palavra, que é pero, pedra. Segundo lugar, com uma exposição de joias, enquanto poemas, enquanto joias caras, e também Pedrarias no sentido da briga, do confrontamento, e o Drummond já falava isso, né? Lutar com as palavras. Então, existe uma briga física e uma briga metafórica, mesmo se sabendo já perdedor, não é? O que é escrever? É tentar ressignificar as palavras. E a poesia, ela tem essa propriedade. Na verdade,
o texto poético em pedrarias é aquilo que muitas vezes na modernidade, na pós-modernidade que vivemos, nós perdemos, que é aquele ato de parar, refletir. Eu não sei, Mari, se é muita ousadia minha, mas a poesia ela está muito próxima da filosofia. A poesia é um ato reflexivo para mim. E qual é a melhor maneira de dizer?